Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Nós estamos nessa série de vídeos falando sobre o devocional familiar, esse projeto que nós, como igreja, queremos implantar com muita urgência dentro dos lares, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor, edificados pela palavra de Deus, edificados em família. Então, queria falar com vocês hoje sobre o modo de se fazer o culto doméstico ou mostrar como nós podemos ser abençoados pelos meios de graça dentro do nosso lar. Nós já falamos sobre a importância de se fazer o culto doméstico, nós já falamos também sobre o lugar e a hora mais apropriada para você fazer o culto doméstico nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, dá uma pausinha, volta lá atrás e vê os vídeos para que você possa acompanhar o nosso estudo. Se você já assistiu, hoje nós vamos falar sobre como fazer. Antes de partir para umas dicas mais específicas, eu gostaria de dar algumas dicas gerais. Nós podemos apontar para a necessidade de que você faça um roteiro para a sua devocional. Não entre sem saber o que vai fazer naquele momento. Antes, tenha um momento de preparação para que naquele tempo vocês tenham, como família, um caminho ordeiro, rápido, para que ele seja melhor aproveitado por vocês. Então, esse roteiro básico, ele deve levar em consideração a sua criatividade. Então, seja bem criativo, você pode mudar as coisas de ordem, você pode pedir para que as crianças desenvolvam algum outro tipo de atividade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas você precisa ter um roteiro e você precisa ser bem dinâmico, já que ele vai durar aí durante toda a sua vida, se for possível. É preciso que ele seja simples, que as pessoas que estão participando saibam o que estão fazendo, em que parte daquele devocional vocês estão, mas isso não significa que ele deve ser superficial, ao contrário, ele deve ser simples e profundo, alcançar a alma, o coração, o máximo possível, né? A razão, todos os elementos que compõem o nosso ser, eles devem ser abordados aí com simplicidade. Deve promover a participação, é um momento fantástico para que as crianças participem, para que os jovens participem, para que aquelas pessoas que não têm muita intimidade ainda com a Bíblia, com a oração, que eles possam participar. E por último, meu irmão, tenha um tempo para começar, seja fiel a esse tempo, e tenha um tempo para encerrar, seja breve naquilo que você vai fazer, para que você possa fazer disso um costume, para que todas as pessoas possam adequar as devocionais individuais, adequar o seu dia de trabalho, de estudos, de afazeres com esse tempo, que seja um tempo então produtivo e seja um tempo de muita intimidade, profundidade com Deus. Então vamos falar aí de como fazer. Nós, quando pensamos em devocionais familiares, nós pensamos nesses três elementos principalmente: na meditação, na oração e na adoração. Pensando em primeiro lugar nesse momento de meditação. Então, meu irmão, esse, como nós já falamos em outros vídeos, não é um momento de entretenimento, não é um momento de discutir a relação, não é um momento de dar indiretas, é um momento de estar diante da palavra de Deus. Nós, infelizmente, precisamos falar isso, né? Às vezes nós procuramos ideias que nós vimos, filosofias extra-bíblicas, nós ouvimos uma frase de efeito e queremos colocar isso no nosso momento devocional. Irmão, o momento devocional é você e sua família sendo abençoados pela palavra de Deus. Ela é o mais importante. Mesmo que você use outros elementos, outras coisas para você estudar a Bíblia é o foco principal. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, um devocional diário que você vai usar, mas voltado, e procure um devocional que exponha a palavra de Deus para que você e sua família sejam edificados. Pense que o objetivo é a edificação da família. Então, não force a barra, né, nesse momento para que as pessoas ouçam aquilo que você quer ouvir. O contrário, deixa a palavra falar, principalmente com você. Use histórias bíblicas ou uma leitura seriada de capítulos ou versículos da Bíblia para que vocês possam meditar, mas pense em blocos, em propósitos. Olha, nós vamos então ver todas as histórias bíblicas, nós vamos acompanhar um devocional diário que ele me leve à compreensão de tal elemento das Escrituras. Todos esses propósitos são válidos, mas não tente abrir a Bíblia em qualquer versículo sem entender ou sem estudar aquilo que está sendo falado.
né? Não é essa a função da Bíblia. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia é uma carta de Deus falando sobre a redenção, é revelação de Deus para que eu e você possamos ser salvos em Cristo Jesus. Então, aborde a Bíblia como esse livro de grande valor e não como uma caixinha de promessas onde vocês vão perguntar aí como é que eu vou ser abençoado hoje, como é que eu vou tirar minha sorte. Isso não é meditação, isso não é um relacionamento sério com as Escrituras. Que recursos usar, meus irmãos, além da Bíblia, né? Recursos que apontem para as Escrituras, para a exposição das Escrituras, de valores das Escrituras, da mensagem, dos princípios que Deus quer ensinar a você e a sua família. Então você pode usar devocionários, existem vários, procure um que tenha já esse respaldo de pregar as Escrituras, de ensinar as Escrituras. Faça anotações, tenha sempre um caderninho do lado para que você possa fazer anotações. Essa é uma experiência que nós temos também. Alguns irmãos que já estiveram conosco em outras igrejas, eles liam as Escrituras, eles compartilhavam as Escrituras, mas eles sempre tinham no seu bloquinho lá, olha, hoje, fazendo minha devocional em família, nós lemos o versículo tal e o Senhor falou com nossa família a respeito desse princípio bíblico que nós devemos observar. E então nós oramos. Anote a sua devocional, isso é importante. Depois, quando você volta nas devocionais, você se alimenta mais uma vez, você lembra de como você usou aquela palavra no seu dia a dia, e isso fortalece ainda mais a sua vontade, o seu desejo de fazer devocionais em família e devocionais de uma forma geral. O outro elemento que nós falamos é a oração. Irmãos, é um momento de intimidade com Deus e não existe um outro meio da gente buscar ao Senhor, de colocar as nossas angústias, a nossa gratidão, colocar a nossa necessidade de obedecer à palavra que nós lemos, senão na oração. E tem um tempo qualificado, né, de agradecimento, de louvor, clamando ao Senhor por instrução para o seu dia, se você fizer de manhã, instrução para a vida, né, independente do horário que você faça. Peça pelas suas necessidades dos seus amigos, da sua família. É o seu momento, é o momento de a criança compartilhar as dificuldades que ela está vivendo, e é o momento de você prestar atenção em quais são as dificuldades e ensinar a elas que elas devem buscar no Senhor a solução para os seus problemas, elas devem se alegrar no Senhor quando ganharem alguma coisa, elas devem orar pelas necessidades não só delas, mas de todos os seus amiguinhos. Que maravilha, uma família que cresce diante da presença do Senhor, fazendo então esse devocional familiar. E não se esqueça, meus irmãos, das nossas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de orar pela nossa igreja, orar pela liderança da nossa igreja, orar pelas autoridades do nosso estado, muito mais no tempo de hoje. Nós devemos clamar sabedoria, hombridade, sinceridade dos nossos governantes para lidar com as questões do dia a dia. Então ore ao Senhor, ore em família, ore pela sua família e ore por todos esses motivos que você tem. Uma oração não precisa ser rápida, talvez seja um dos momentos mais dedicados nesse tempo de devocional familiar. Ouça bastante, mas não transforma esse tempo num tempo de conversa, transforma esse tempo num tempo de estar diante da presença do Senhor em família, clamando ao Senhor pela sua vida e pela vida da sua família. O último ponto, meus irmãos, é a adoração, e eu queria ser bem enfático nesse ponto. Nós cremos que o culto público ele tem alguns limites impostos por Deus, né? Nós enxergamos isso dentro da igreja presbiteriana, que nós buscamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer no culto público. Mas esse momento devocional em família é um momento livre, é um momento de você desfrutar na presença do Senhor com a sua família. E esse momento de adoração em família talvez seja um momento de maior crescimento artístico, vamos dizer assim, dentro de casa. E eu não tenho nenhuma restrição, meu irmão, não tenho também nenhum problema de dizer louve ao Senhor através da arte. Use aí músicas para memorizar a palavra de Deus, para memorizar doutrinas específicas da palavra de Deus, independente da idade, mas principalmente com crianças.
não se preocupe, esse é um momento maravilhoso onde a gente não tem ninguém que a gente não conhece ouvindo, então a gente pode cantar a plenos pulmões, glorificando ao Senhor, mesmo sem saber dar a nota tão certa, né? O tempo tão certo. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, é uma maravilha estar diante da presença do Senhor, em família, sem barreiras, sem timidez. Louve ao Senhor, cante ao Senhor. É um espaço de muito aprendizado, né? Eu aprendi a tocar violão, meus primeiros acordes, percussão, a cantar em grupos familiares, como eu falo desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, tem culto familiar dentro da minha casa. E eu aprendi a tocar ali. As pessoas tinham que me aguentar tocando mal, porque eram da minha família. E é uma maravilha, meus irmãos. Porque foi ali que eu fui me desenvolvendo sem timidez, desenvolvendo sem acusação, ainda sendo impulsionado, né? Não, você vai tocar hoje. Meu pai sempre me impulsionava a tocar, minha mãe também. E assim a gente foi crescendo. É um grande momento, é um grande espaço de aprendizado. E eu queria dizer a você, meu irmão, não se limite à música. Você pode fazer uso da poesia, da leitura de salmos, da arte em todas as suas formas. Se você tem crianças, no final do seu devocional, se você tem tempo, faça uma revisão fazendo com que eles encenem alguma parte das escrituras, né? Você vai dar alguma lição do Antigo Testamento, faça com que eles vivenciem aquilo ali no final com uma brincadeira teatral. Não há problema, esse é o momento de você desfrutar em família da palavra de Deus e fixar, e a arte é um grande fixador na nossa mente, no nosso coração, da palavra de Deus. Use da arte para a glória de Deus. Louve ao Senhor através da arte. Irmão, minha irmã, olha só a responsabilidade que você tem com a sua família. É de grande importância, nós já vimos isso, você já sabe que você precisa dedicar um local e agora você já sabe quais são os passos que você deve percorrer para que você tenha um tempo devocional onde os meios de graça estarão ali, sendo usados por Deus para abençoar a sua família. Então não deixe de fazer seu devocional familiar. Nós encontramos muitas barreiras para fazer. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas não desista, persista, continue. O Senhor vai te abençoar. Que Ele nos abençoe.